Olá, alunos, saudações para todos vocês. Espero que estejam bem, mas ao mesmo tempo que estejam estudando. E agora que neste período de pandemia vocês possuem mais liberdade para estudar muito mais do que estavam na escola, certo? Do que estudavam quando estavam na escola. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, que eu espero que eu consiga resumir só nesta aula de hoje, se não der, eu vou dividir, como sempre. Mas as nossas aulas a respeito de gêneros textuais, gênero do discurso. Na aula anterior, a gente deixou claro que gênero textual é um modelo de texto divulgado socialmente e socialmente consagrado. Vários modelos de texto que compartilham entre si a mesma estrutura, basicamente os mesmos recursos, essa estrutura, é a ideia de gênero textual, certo? Então, vimos alguns modelos de gênero a respeito do tema flow, fizemos uma dinâmica, certo? E agora nós vamos ver os gêneros textuais um pouco na perspectiva mais antiga de Aristóteles e depois na perspectiva mais moderna de Bakhtin. Mas existem também outras perspectivas, outras análises muito mais modernas que incluem, como eu já disse, por exemplo, o Facebook e outras redes sociais como gênero textual, porque compartilham essa mesma estrutura, certo? O suporte, o destinatário, o objetivo e alguns recursos básicos. Então, se tem essa estrutura aí, é um gênero textual. Mas vamos ver aqui estas duas perspectivas. A começar aqui pela visão aristotélica. Veja, ainda na Grécia Antiga, começou ali Platão e Aristóteles, esses filósofos já refletiam a respeito das funções, das características e das funções textuais, certo? As funções que os textos exerciam socialmente. E no campo literário, eles entendiam que os textos literários são uma espécie de imitação da realidade, certo? Então, nesse processo de reflexão aí do pensamento clássico deles, surgiram três divisões, certo? Foi dividido aí em três classificações os textos literários, que são elas, certo? O gênero, certo? Dramático, lírico e épico. Nós vamos ver com mais detalhe já já. Porém, esta aqui são as divisões dos textos literários, são classificados nesses grupos de gêneros: dramático, lírico e épico, que a gente vai já ver até alguns subgêneros que se desdobram a partir deles, certo? Então, dando continuidade aqui, o gênero dramático. Veja só uma coisa interessante, naquela época era muito comum, nos momentos nobres de celebrações, espaços de festividades reais, ter a presença de artistas que faziam peças teatrais para alegrar o público e até os nobres lá. E estes textos teatrais ganhou a classificação de dramático em duas formas. Quando ele tinha, os personagens, na verdade, tinha um caráter mais elevado que a dos homens comuns, no caso, quando tratava de ninfas, de deuses, certo? Mágicos, tudo. Então, um caráter mais elevado em relação aos homens comuns. Isto é uma tragédia, certo? Então, isso aqui é uma tragédia. Eu vou sublinhar porque eu já escrevi. Então, tragédia quando os personagens dentro da apresentação teatral tinha essa postura mais elevada em relação aos homens comuns, então era tragédia, ok? O contrário era comédia, certo? A comédia é quando as personagens já tinham um caráter inferior dos homens comuns, certo? Nesse caso, uma figura toda tortuosa, que não tinha, por exemplo, uma linha de raciocínio, que tudo dava em riso. Vocês podem... Nessa época tinha a Divina Comédia, ainda existe a Divina Comédia, um grande exemplo de comédia criada nos textos clássicos da literatura mundial e antiga. Porém, vamos pensar aqui, vou dar um exemplo para vocês. Quem já assistiu
tem várias outras, mas quem já assistiu, Todo Mundo em Pânico, 1, 2, até 4, acho que tem 4 versões desse filme, Todo Mundo em Pânico. Vejam como os personagens se retratam, um caráter muito inferior dos seres humanos normais. Então, isso é uma comédia. Em todos o gênero dramático, tanto faz ser tragédia quanto comédia, todos eles acontecem de forma livre, ou seja, é um texto teatral e as personagens elas interagem entre si livremente, se aproximando quase da realidade, certo? Ou seja, sem a interferência do narrador. Então isso é uma característica intrínseca do texto dramático. Tanto faz ser tragédia, quando os personagens têm caráter superior dos homens comuns, quanto comédia, quando estes personagens têm caráter inferior dos homens comuns. Entendido? Pronto, vamos dar seguimento aqui. Nessa página que você vai pausar agora e ler, nós temos um exemplo aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo de uma cena. Cortei aí uma cena do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E vocês vão ver um pouco da estrutura. Então pause agora e dê uma lida. Já? Acreditando que vocês tenham pausado e fizeram a leitura, vejam só. Em todo texto teatral aparece geralmente algumas rubricas entre parênteses dizendo mais ou menos como deveria ficar a emoção do personagem e a fala que ele precisa expressar naquele momento. E isso permite que os personagens, dando uma olhada aí no roteiro de leitura, ele expresse com adequação sem o narrador, sem aquele narrador que diz e no momento que viu a fulana encheu-se de emoção e começou a falar. Então, sem precisar dessa interferência do narrador. Olha e diz, por exemplo, emocionado, aí já tem a fala lá na frente. Então, isso é um exemplo de texto dramático, certo? Do gênero dramático, certo? Vamos dar seguimento aqui. O gênero lírico. Vimos o dramático, agora o gênero lírico. Veja só, já muito por contrário do gênero dramático, que é um texto teatral, no gênero lírico já é um texto assim, mais poético, certo? E o que é poesia? É o sentimentalismo que envolve uma determinada produção enunciativa, uma fala, uma escrita, uma música, às vezes até uma pintura, certo? Mas dentro do lírico nós temos uma característica interessante. Olha, não há personagem. Ou seja, a nossa compreensão do texto acontece através da voz de um narrador, certo? De um eu lírico, ou seja, um eu dentro do texto que expressa todos os sentimentos, certo? As emoções e tudo. E essa voz desse eu lírico, dentro do conjunto do texto lírico, explora muito o ritmo. O texto lírico explora o ritmo, a rima, certo? A musicalidade das palavras. Então, isso é uma característica intrínseca dos textos, por exemplo, poéticos, os poemas, certo? Romance e tudo mais. Porém, aqui na visão aristotélica, e ainda alguns deles são bem presentes hoje, certo? Pensei que era uma cobra. São eles. A ode, eu coloquei aqui com uma pequena descrição que é para facilitar para vocês. Veja só, o texto da ode é uma espécie de texto que expressava muito o entusiasmo, exaltação de algum momento, de alguma celebração, ou mesmo de uma personagem. Então, são textos de animação, certo? Pode ser poemas, músicas,
algum texto para recital alegres. O hino, que a gente já conhece, são textos que expressam louvores. Olha, hino nem sempre é cantado, certo? Pode ser lido mesmo, é um hino do mesmo jeito. Nós temos exemplo dos salmos bíblicos, que são formas de hinos que tinham essa mesma característica aqui. Mas em outros campos que não são religiosos também possuem esta característica. Mas geralmente são poemas para glorificação, certo? E homenagem e louvor, vamos dizer assim, a algum momento, mas ao mesmo tempo pode ser para a divindade. Geralmente acontece para divindades, ok? A elégia são poemas melancólicos e geralmente exaltam tristeza e morte. Vejam só, tivemos no Brasil um período, segunda geração romântica, o qual ganhou uma, vamos dizer assim, uma característica de deprimentes. Viveu-se uma época chamada Mal do Século, onde os poetas ou os demais artistas brasileiros produziam obras que tratavam desses temas melancólicos, tristes e que faziam uma espécie de aceno à morte. Okay? Então, a elégia tem essa característica. Mas, é claro, estamos falando de uma época ainda anterior a Cristo e já tínhamos aqui esta classificação que ainda hoje se utiliza, não limitadamente dessa maneira. Lembramos que estamos vendo aqui uma classificação que naquela época era única, só tinha esse modelo aqui. Hoje, a concepção de gênero é muito maior, certo? O idílio e a écloga são dois modelos, certo? Subgêneros do texto lírico, do gênero lírico. Temos os subgêneros aqui, idílio e écloga. Todos eles fazem referência ao estilo de vida bucólica, ou seja, aquela vida mais simples, despojada, campal, no interior, vida pastoril. A diferença entre os dois é que o primeiro, o idílio, aborda a vida pastoril e bucólica de uma maneira geral, certo? Já a écloga aborda fazendo uso de diálogos, ou seja, o tema é a vida bucólica e pastoril, porém tem a interação de personagens, ou seja, diálogos. Aí isso daí já é uma écloga, não é bem o idílio, ok? O heptálamo, perdão, eu li aqui errado, estava quase me lembrando de epitáfio. Heptalâmio é um poema lírico aqui, ó, que faz uma espécie de celebração. Essa minha forma de sublinhar é muito torta, né? Deixa eu pegar aqui de novo a caneta, podia ser só com um clique isso. Então, celebração de casamento. Então, assim, vocês podem lembrar daquele plano de fundo que se faz da marcha do casamento, tanto essas mais modernas, que é uma herança, inclusive, aí, dos ritmos da Idade Média, quanto outros mais antigos. Então, a celebração do casamento, dos noivos, a exaltação um pouco ali desse momento festivo para os noivos, e todo o acompanhamento do casamento, tanto no momento que é chamado a marcha para o casamento, quanto depois, tudo isso, nós temos dentro do texto lírico esse subgênero aqui, heptalâmio. Okay? E por último, já muito utilizado, principalmente pelos artistas mais revoltados, temos a sátira, que é uma espécie de crítica, certo? É um poema lírico, mas ao mesmo tempo ele critica e ridiculariza pessoas e situações. Muito utilizado, inclusive hoje em dia, e foi utilizado na terceira geração romântica, já se utilizava poemas nesse sentido, e depois da terceira geração romântica, nas gerações modernistas, todas elas têm essa característica satírica de criticar pessoas, mas principalmente situação. As gerações modernistas já tinham, que eram mais vanguardistas, já tinham uma característica assim, de refletir e discutir a realidade social. Então,
A sátira, ou poemas satíricos, tem esse objetivo aí de criticar, certo? Ironizar alguns defeitos e vícios, pode ser sociais, de uma pessoa ou de uma obra, não importa. Então, é um poema lírico e ele é satírico, ok? Então, aqui são subgêneros e classificações dentro do poema lírico, entendeu? Vamos dar seguimento aqui. Aqui é um exemplo. Parece que a minha câmera fica aí cortando um pouco aí da palavra amor. Esse endereço aí, Cultura Genial, não precisa. Um site Cultura Genial e outro é diretamente do Vinícius de Moraes. Olha, aqui nós temos 2 sonetos, certo? São textos líricos e tratam aí trata diretamente do tema amor. É uma cantiga de amor e o outro uma cantiga de amigo, certo? Então, assim, aqui nós temos Luiz Vaz de Camões. Aqui são 2 sonetos, certo? E temos é uma cantiga de amor, só que feita por um português. Outra é uma cantiga de amor feita por um brasileiro, um quase discípulo do outro, em versos decassílabos, certo? Vocês pausem aí e vão fazer a leitura. Então, vamos lá. Acredito que vocês tenham pausado. Eu não vou ler aqui, são 2 poemas maravilhosos, feitos por renomados escritores e poetas, um brasileiro e outro português, certo? Ambos fazem parte aí da nossa grande literatura. Vamos dar seguimento aqui, que vocês devem ter observado que tem um eu lírico falando dentro do texto. Bem, por último aqui, na classificação da visão aristotélica, nós temos o texto épico. E veja que o texto épico, como o nome já sugere, trata do passado. São uma espécie de narrações, histórias do passado, e, portanto, é um texto com características narrativas, é um texto essencialmente narrativo, e tratam de heróis, de proezas, certo? De heróis, histórias, entendeu? Que se eternizaram ao longo de vários períodos. Tratam de diversas aventuras e viagens aí, vamos dizer assim, maravilhosas e magníficas. Algumas reais, como no caso dos Lusíadas, e outras inventadas, mas muito cortejada pela literatura e pelos apreciadores da literatura, como a Odisseia, certo? Como a Eneida, e aí todas essas aqui são 3 epopeias muito utilizadas. As epopeias tratam diretamente de época, são os textos que tratavam de histórias passadas. São textos exatamente, são epopeias exatamente para tratar de histórias de longos períodos de tempo. Mas existem outros textos, outros modelos de textos épicos também, certo? Porque são narrativo, e uma das características do texto narrativo é narrar não fatos, mas acontecimentos que podem ser fatídicos, porém, a maioria são fictícios. Mas isso são características do texto épico. Naquela época, geralmente se narrava textos fictícios, mas muito bem apreciado pelos seus leitores. Os Lusíadas, digamos que seja um mero texto fictício, porque os Lusíadas, para quem lê e sabe, eu vou até trazer aqui um exemplo, é um texto que trata das proezas do reinado de Portugal nas grandes navegações. E isso dá a ele uma característica fatídica, mas com toda a estrutura do texto épico, e também ele mistura um pouco ali de poesia, e aí fica um texto maravilhoso de se ler, certo? Então, por serem um texto assim, tratando de fatos não, de acontecimentos narrados, proezas e aventuras de heróis, e isso acontece em longos períodos de tempo, os textos são mais longos do que os textos lírico e o texto dramático. O texto lírico, por exemplo, um poema é bem curtinho, como um soneto,
que a gente acabou de ver. O teatro tem ali um princípio, um meio e fim, né, de abordar, desenvolver e concluir uma cena qualquer. Já o texto épico é uma narrativa gigante. Você entra e começa a se aprofundar, imaginar os grandes acontecimentos, as grandes aventuras feitas ali e vividas pelos heróis. Okay? Então, são textos que se eternizam na história, os textos épicos. Bem, estes daqui são 3 classificações. Trouxe aqui um pouco, um exemplo, na verdade, dos Lusíadas. Vocês podem ver, pode pausar o texto agora e fazer uma leitura. Eu trouxe só um pedaço, aqui não é o canto 1 todo, botei 3 pontos aqui porque não coube aqui no slide o canto 1. Sei que quem quiser acessar, gente, esse mesmo texto está aqui disponível no site do governo, certo? Domínio público, ok? Então, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Aqui paramos, porque eu não vou ler, quem vai ler vocês. Pausem e leiam, ok? Acabamos de ver aqui a classificação de 3 gêneros, 2 deles com os seus subgêneros, na visão aristotélica. Mas vejam, hoje em dia, nós temos sim um proveito desta classificação, mas vejam que naquela época, isso que a gente quer deixar claro, era a única visão que se tinha de texto literário. Os textos se classificam dessa maneira aqui. Era a visão de gênero textual, principalmente, que era mais utilizado no campo da literatura, e eram classificados dessa maneira. Mas hoje é sabido que a percepção de gênero é muito mais extensa, porque o nosso contato com o texto também é muito mais extenso. Por isso nós vamos ver agora uma visão mais atual, uma perspectiva de Bakhtin, a questão textual. Vamos comentar aqui o uso diverso do texto no nosso cotidiano. Veja só, nós sabemos que exatamente por conta dessa nova perspectiva mundial, o contato com o texto acontece de diversas formas e frequentemente durante o dia. Quando eu digo diversas formas, o contexto oral de estar conversando é entendido como uma produção, uma enunciação de texto, e isso tem um segmento padronizado de acordo com as situações comunicativas. Então, o nosso contato com o texto é diverso, utilizamos o texto constantemente para expressar nossos sentimentos, expressar nossas opiniões, para registrar momentos, para nos entendermos e até mesmo nos desentendermos, estamos usando textos, certo? Por isso, a maneira que temos contato mais frequente com o texto, porque, claro, hoje a população é mais letrada, mais alfabetizada, e a língua ela tem essa característica de ser viva, eficiente e eficaz. Então, o contato com o texto vai produzindo situações semelhantes de acordo com o momento e com a objetividade de comunicação, ou seja, as situações comunicativas. E isso vai acabando dando-se uma ideia de gênero, certo? Então, outra questão que devemos comentar aqui, o que é texto, certo? Vamos chamar texto, lá nas suas origens, de tecido, certo? De tessitura, uma trama, certo? Parecido com aquele do tecido mesmo. E nesse tecido, nessa textura, nós juntamos as letras que formam sílabas, que formam palavras, que formam frases e formam uma ideia, ok? Então, o texto tem mais do que palavras, certo? Tem uma determinada imagem, e quando falamos em imagem, vocês podem pensar na imagem pictórica, que mesmo fotografou, mas também na imagem ideológica. Olhou para o texto, você tem a ideia do que o texto expressa. Então, também é isso. E ícones, certo? Esses ícones também são o objeto do texto, ou mesmo qualquer outro código que possa expressar comunicação. Então, isso tudo constitui uma unidade de sentido, e é o texto, ok? Se eu fizer assim, certo? Em Libra, eu estou dizendo oi. Então, isso é uma forma de código visual, simbólico, e expressa também o texto da mesma maneira,
ok? Então tem diversas maneiras, aqui é uma ideia geral de texto. Eu trouxe aqui essa frase que eu já mencionei para vocês uma vez, de Laura da Silveira. Tudo é texto e tudo deve ser lido. É uma expansão gigante da ideia de texto, o que nos permite avaliar que gênero é uma perspectiva muito diversificada. E a gente tendo contato com aquilo que a sociedade já padronizou, nós temos sim uma ideia de gênero do discurso, certo? Então, eu lembro de ter contado para vocês na aula anterior uma historinha a respeito de uma situação comunicativa das pessoas que vivem lá no campo, estão conversando, outros que são executivos, estão ali conversando no hotel de luxo, e acadêmicos discutindo teses, né, de um trabalho de conclusão de curso, num espaço ali mais universitário. Então, ambos estão em situações comunicativas diferentes. Então, a situação comunicativa ela é o fator gerador do gênero textual. Vou dar um exemplo para vocês. A partir do momento que começaram a colocar em círculo ou enfileirar, essa ideia de enfileirado é mais uma ordem autoritária, mas depois a gente vê isso pedagogicamente, vocês vão ver. Mas quando colocaram os alunos em círculo ou em fila, alguém se reuniu, alguém começou a ensinar, criou o aparelhamento da escola, gerenciamento de tudo, criou-se um gênero textual. Então, em qualquer lugar do mundo, vocês vão ter contato basicamente com essa ideia de que a sala tem ali uma lousa ou um espaço para você colocar um retroprojetor, não, porque a gente não usa mais, mas um projetor lá de slides ou de vídeo, qualquer coisa, um projetor do computador, ou um espaço para oficina e tudo. Vai ter basicamente essas mesmas estruturas, vai ter um mestre, vai ter os aprendizes, e eles se interagem de acordo com as situacionalidades. Então, isso aí é uma ideia de gênero. Por quê? Porque socialmente isso ficou padronizado, essa estrutura, certo? Uma aula é uma espécie de gênero. Então, isso é uma situação comunicativa. Então, não vamos pensar em gênero textual a partir de um modelo escrito, por exemplo, ofício, um convite. Não. O gênero ele é superior a isso. Pode ser um gênero que fica sempre na oralidade, certo? Vou dar um exemplo bem básico para vocês. A paquera que os jovens, vocês utilizam, é uma espécie de gênero, porque segue basicamente uma estrutura, e eu, inclusive, já vi alguns meninos e meninas dando dicas de como paquerar. Essas dicas saem de onde? Daquilo que é padrão, certo? Então, tem aí uma ideia, tem mais ou menos uma estrutura de padrão também na paquera. E ainda digo um detalhe, quando alguém paquera mal, ganha fora. Então, isso é o quê? Diz respeito à estrutura que é mais ou menos compartilhada na forma de paquerar. Alguém, cara, tem que fazer assim. Por quê? Porque tem aí uma estrutura. Mas bem, é só para dar um exemplo aqui cômico de que é a situação comunicativa e o compartilhamento de basicamente as mesmas estruturas e finalidades que nos traz a ideia de gênero. Eu vou ser bem repetitivo ao dizer isso para que a gente realmente aprenda o que é gênero do discurso, certo? Veja só, a compreensão de um texto, isso é só um pouco para repetir aqui, passa pela familiaridade, o contato que nós temos com estes textos, que acabam se tornando semelhantes. A partir da situação comunicativa, quando aquilo começa a se repetir e compartilhar as mesmas estruturas, as mesmas finalidades, para poder gerar uma determinada ação, provocar uma determinada reação, e isso se torna uma ideia compartilhada, e essa ideia compartilhada vira gênero textual, ou seja, gênero do discurso. Então, os elementos, o conjunto de elementos, não importa quais, a gente vai ver, cada gênero textual tem aí uma estrutura de elementos. Pense, por exemplo, no gênero convite. Todos os convites vão ter basicamente a maioria dos mesmos elementos compartilhados entre si, certo? Então, os conjuntos de elementos mais ou menos estáveis, ou seja, que não são mutáveis, mais ou menos estáveis, que são compartilhados e que caracterizam um determinado texto, é a ideia que nós temos, é o conceito que nós temos de gênero do discurso, certo? Então, discurso. O que é discurso? Veja só, quando falamos de situação comunicativa, estamos falando do momento que gera o discurso. E o que é o discurso? É o uso efetivo da língua, certo? E, veja só,
este uso se materializa em alguns textos que são produzidos nessas situações comunicativas, e nestes textos, muitos valores, muito da nossa cultura, certo? Muito das nossas ideologias, muitos dos nossos objetivos estão compartilhados nestes textos. Nem podemos dizer, por exemplo, se eu publicar uma carta, um artigo de opinião sobre uma determinada situação, especialmente política, o que está aparecendo ali? A minha ideia de mundo, a crítica que faço, uma analogia, uma conjuntura, a minha cultura pessoal aparece ali, porque, por exemplo, ou repudio, ou concordo com determinada coisa. Então, nos textos que nascem, nos discursos que nascem das situações comunicativas, os textos produzidos, eles compartilham aquilo que faz parte da vida do seu enunciador, certo? Cultura, valores, ideias, certo? Objetivos, e isso é muito comum se saber disso, de que nós só produzimos aquilo que nós somos, aquilo que acreditamos, vivenciamos ou queremos, talvez, vivenciar, não importa. O texto a gente produz isso. Então, essa é a ideia de discurso. Então, dando continuidade aqui, os gêneros do discurso, veja só, entendeu? Gênero do discurso, já falei isso várias vezes, vamos repetir mais uma vez? São padrões socialmente constituídos, certo? São padrões sociais que são construídos socialmente, e estes padrões sociais, eles manifestam, certo? Eles manifestam, assim, meu Deus, o sublinhado ali ficou torto. Eu gosto de deixar esse negócio de torto ficar ruim. Falta de equilíbrio. Então, assim, se manifestam em textos que podem ser orais ou podem ser também escritos e apresentam um mínimo de estabilidade. Por que o mínimo? Porque, por exemplo, pense no convite. Todo convite precisa ter a mesma cor? Não. As letras precisam ter o mesmo tamanho? Não. Os destinatários são os mesmos? Também não. Todo convite tem que ter festa? Não. Algum convite pode ser para uma outra finalidade. Mas o convite tem que ter aquele que convida, certo? E geralmente aparece o nome de convite. Tem que ter um horário, tem que ter um local e o objetivo. Qual o objetivo? Uma festa? Entendeu? Mas é uma reunião? É uma reunião. Então, é a estrutura mínima que se compartilha. Então, o mínimo de estabilidade, ou seja, aquilo que não pode ser modificado, deve ser compartilhado no gênero. Então, não se esqueça, isso aqui é um conceito, inclusive vocês fotografem, eu vou deixar esse slide aqui disponibilizado para vocês, padrões sociais constituídos socialmente, ok? São os gêneros do discurso, certo? E esses padrões possuem um mínimo de estabilidade, ou seja, estruturas que não mudam. Por isso, tem-se uma ideia de gênero. Bakhtin, certo? Refletindo sobre o gênero do discurso, já não mais classificando um grupo de textos como fez Aristóteles e Platão, mas todas as situações comunicativas que compartilham entre si, basicamente, esses três elementos aqui, certo? O tema, o estilo e a forma composicional. Para Bakhtin, o gênero, que ele deixou livre para que aconteça de acordo com as situações comunicativas, possui um tema. E o que é o tema? É o mínimo de informação, ou seja, de conteúdo que pode ser dito naquele gênero. Tem condição de você, por exemplo, em um ofício, que é um gênero inclusive muito, vamos dizer assim, elevado, né? Porque é uma comunicação entre entidades. Então, um ofício tem condição de, por exemplo, você fazer um ofício em forma de poesia? Fica estranho? Não estou dizendo que não seja possível, mas tem condição de ser aceito socialmente? Não tem? Tem condição de você fazer um convite, que eu até citei esse exemplo na aula anterior, em forma de ofício? Fica complicado, certo? Saibam todos, em forma de procuração, saibam todos os que a esse texto tiverem contato,
que por este instrumento convido você e sua família. Isso é uma linguagem de procuração, certo? Não tem condição, fica estranho demais. Então, assim, o mínimo de estabilidade, o mínimo de conteúdo que se pode dizer naquele veículo, ou seja, naquele gênero, é o tema do gênero do discurso. E o estilo? O estilo já vem mais outro detalhe, mas são os recursos linguísticos mínimos que são selecionados. Por exemplo, uma letra cursiva, um colorido qualquer, uma letra em caixa alta, outra letra mais reduzida, ou um pouco do design. Então, o design não, o design já é um pouco da forma composicional. Então, os recursos linguísticos, né, se um pouco mais caipira, ou ser um pouco mais formal, mas não precisa ser tão assim erudito. Então, esses recursos linguísticos mínimos são também uma parte aí do estilo que se utiliza naquele determinado gênero. Já a forma composicional já é diferente, é uma estrutura mínima, certo? Dentro dessa estrutura mínima, aí vem aquilo que a gente já falou sobre convite. Por exemplo, quem nós vamos convidar, certo? Por quê? Qual horário? Entendeu? Data, essas coisas. O que vai ter? Entendeu? Então, isso é uma estrutura mínima, é a forma composicional do gênero. E vejam que todos os gêneros nós podemos aplicar isso: tema, estilo e forma composicional. Que outros autores, já bem mais modernos que Bakhtin, já acrescentam, por exemplo, o suporte, além da forma composicional, o suporte, que é mais ou menos o veículo de circulação deste gênero, certo? Então, nós temos diversos, tem o suporte oral, tem o suporte online, no caso da internet, tem físicos, através de papéis e tudo. Então, alguém acrescenta o suporte, mas vamos ficar aqui na visão de Bakhtin, ok? Vamos dar seguimento aqui, já estamos terminando. O gênero também varia, certo? O gênero também varia conforme a esfera no qual ele circula. E nós temos aqui alguns exemplos de esfera. Por exemplo, uma esfera jornalística. Veja, jornal é um gênero, mas assim como já existia há muito tempo atrás, no caso do gênero lírico, que se subdividiu em vários outros gêneros, o jornal é um gênero textual. Só que dentro da esfera de gênero jornalístico, existem diversos outros gêneros, que esse sim onde estão literalmente materializado a questão do gênero. Por exemplo, a notícia, a reportagem, artigo de opinião e assim sucessivamente, são exemplos de gêneros textuais que circulam dentro da esfera jornalística, que é como se fosse um gênero maior, certo? O gênero literário, desde o começo, a gente percebeu ali uma subdivisão do gênero lírico e dramático, desde o começo já é uma espécie de esfera. Então, hoje, literário é uma esfera maior, onde, por exemplo, se comporta o poema tem soneto, entendeu? E o conto, fábula, romances, é assim, sabe? É uma quantidade gigantesca de gêneros textuais, que eles realmente compõem ali uma determinada estrutura, e estes gêneros circulam dentro da esfera literária. Os gêneros também podem ser mesclados, certo? A crônica, por exemplo, ela pode aparecer no gênero jornalístico, mas também pode aparecer no gênero literário, certo? É possível. Então, tem aí a possibilidade de mesclar gêneros também, ok? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um poema, certo? E o nome do poema já é um pouco estranho, porque receita, por exemplo, receita de bolo, é um gênero. Mas poema é outro gênero diferente. E aqui, certo, Saramago misturou estes gêneros e fez algo engraçado. Vocês podem lerem aí, esteja à vontade. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deite-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte, se reforce, que um amor de poeta assim requer. Certo? Então, José Saramago misturou aí receita, por exemplo, caseira, receita de bolo, com o gênero
poema, certo? Então misturou dois aí, misturamos gênero, ok? Então, essa foi a nossa contribuição a respeito de gênero. A aula ficou extensa, mas se eu dividir, vai ficar um pouco estranho, tem muitos comentários. Assistam esta aula e a gente conclui aqui o nosso conteúdo sobre gêneros textuais. Então, ficamos por aqui. Até mais e façam as atividades que se seguiram. Tchau, tchau!